Caro amigo e cara amiga internauta, estamos de regresso para dar continuidade às nossas reflexões acerca da obra espírita e, particularmente no momento atual, acerca da obra Boa Nova, obra magistral da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, quando escreveu a obra Boa Nova. Esta obra, que é uma obra-prima da literatura mediúnica e obra-prima também da lavra mediúnica do apóstolo médium mineiro que tanto sensibilizou o mundo, narra episódios da vida de Jesus com seus apóstolos, particularmente cenas que a tradição do Novo Testamento nem sempre anotou, cenas particulares, episódios especiais, situações específicas da vida de Jesus com seus discípulos e a sua doutrina sendo ensinada, que o Novo Testamento, na sua tradição histórica e conhecida, não pôde anotar essas minudências. Humberto de Campos Espírito traz essas informações dos arquivos do mundo espiritual, consoante ele coloca no prefácio, para a nossa reflexão, o nosso deleite, confirmando a tese de que o Espiritismo é o Consolador prometido, quando vem confirmar os postulados de Jesus em espírito e verdade. Aliás, anunciado pelo próprio Senhor, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 e 16, 26, 27 seguintes, quando Jesus anunciou o Consolador que iria e viria à Terra explicar a sua mensagem, falar coisas novas que naquele momento ele não podia dizer e recordar, resgatando a sua mensagem, porque os homens a esqueceriam. Nesse capítulo que nós iremos examinar de Boa Nova, o capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia, Humberto de Campos Espírito fala de uma noite em Cafarnaum, depois que Jesus houvera pregado durante toda a tarde e a noite caiu mais tarde em Cafarnaum, depois de uma célebre pregação de Jesus, possivelmente às margens do lago de Genezaré ou do mar de Tiberíades, né? Como era chamado, e depois daquele momento, quando possivelmente Jesus voltava para a casa de Simão Pedro, um dos seus discípulos, quando essa noite se abateu em Cafarnaum, o apóstolo Pedro se aproxima do mestre para lhe propor uma questão muito especial. Pedro, segundo ainda o relato de Humberto de Campos, trazia uma dúvida muito grande no coração. E, naturalmente, que estava associada a um episódio que havia tido lugar alguns dias antes, quando Jesus passara por Caná, cidade da Galileia, e ali produziu um fenômeno especial para a surpresa, principalmente de Filipe e Natanael, que é o episódio conhecido do próprio Novo Testamento das bodas de Caná, quando ele se reencontra com sua mãe e com ela estabelece um diálogo e naquele casamento, naquelas bodas, ele transforma água em vinho para o deleite e a surpresa das pessoas. O apóstolo Pedro tinha uma dúvida no coração e diante do Senhor naquele momento, ele então interroga, conforme a palavra inspirada de Humberto de Campos, que diz assim, e pedimos licença para ler integralmente o texto. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveríamos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? É uma dúvida, portanto, muito particular, muito peculiar, que Pedro estabelece diante de Jesus, que, em outras palavras, Pedro queria saber se a multiplicação ali não iria favorecer a gula, não estimularia a embriaguez dos sentidos, não produziria naturalmente o disparate das emoções, se Jesus já estava sendo conivente ou estimulando a ideia da embriaguez, portanto, dos excessos de toda sorte. As bodas de Caná aconteceu e foram narradas por João, o evangelista João, no seu capítulo 2, versículos de 1 a 11, conforme está no seu evangelho. João foi o evangelista que narrou esse episódio particular no início do messianato do Cristo. E nós pedimos licença também para ler esse capítulo de João, nos versículos 1 a 11, capítulo 2,
na Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, Bíblia atualizada, quando diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é colocado. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Ora bem, esse é o episódio narrado na tradição neotestamentária, portanto, na literatura da Bíblia. Mas o espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco, na obra Quando Voltar a Primavera, vai trazer uma série de informações em um dos capítulos dessa obra espetacular acerca das bodas de Caná. E diz ainda o espírito Amélia Rodrigues algumas coisas interessantes que talvez nos passem despercebidas. Por exemplo, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, chegou às bodas antes. E Jesus vinha com alguns de seus discípulos que ele havia chamado, naturalmente para encontrar a sua mãe. Maria de Nazaré era amiga da família, portanto, de um dos nubentes, ou talvez dos 2 nubentes, né, dos 2 noivos. Era amiga. Jesus estava em viagem, diz ainda Amélia Rodrigues, estava em viagem, já havia sido batizado por João Batista, já havia convocado os primeiros apóstolos. Uma outra coisa que Amélia Rodrigues chama a atenção: Filipe e Natanael eram habitantes de Caná da Galileia e estavam com eles. E inclusive está com o próprio Jesus. Felipe e Natanael, diz ainda Amélia Rodrigues, necessitavam de algo que lhes fortalecessem a fé. Jesus assim o sabia, que a fé deles ainda era vacilante. Eles estavam principiando no conhecimento daqueles ensinamentos que Jesus estava trazendo. É natural que Jesus fosse uma personalidade que os impressionasse. Talvez espíritos vinculados já a esse tipo de tarefa, mas mergulhados na carne, sentiam a influência da carne e da matéria e se perturbaram. Perturbaram-se ao ver Jesus e a sua grandeza especial, cujo poder e o magnetismo exerciam fascínio sobre eles, e eles não sabiam entender, mas não obstante não conseguiam ainda entender tudo completamente, não tinham ainda a fé, a confiança fortalecida naquela mensagem. Tinham dúvidas, tinham questionamentos, tinham inseguranças, é natural. Então, diz Amélia Rodrigues ainda que na época de Jesus, no povo hebreu, e outros estudiosos hoje confirmam essa informação de Amélia Rodrigues, o casamento na cultura hebraica era uma festa muito valorizada, muito importante. Era uma festa e um festejo que a cultura esperava muito, a cultura hebraica. A depender das condições econômicas e financeiras dos noivos, dos nubentes, a festa de casamento durava entre 3 até 8 dias de duração, a depender das condições, porque tinha a comida, né? Os noivos propiciavam comida, propiciavam mesa farta. Então, para durar 8 dias, tinha que se ter algum recurso econômico para oferecer esse buffet especial, essa disponibilização de elementos gastronômicos na época. Então, o casamento durava muito tempo na época. E diz ainda Amélia Rodrigues uma informação muito importante para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Faltar vinho em uma época de casamento, né, no momento da festividade, durante a festividade, faltar vinho era sinal
de mau presságio, de mau agouro, de má sorte para os noivos, para o casamento. Era uma superstição da época, era uma crença da época. Jesus não se submetia a essas crenças, naturalmente que não se vinculava e não estava sintonizado com essas crenças, ele estava muito acima disso, não obstante respeitasse as crenças e não violentava a consciência de ninguém. E em alguns momentos se submetia às condições e às condições culturais, elementos da época, como é o caso do batismo, como é o caso de respeitar algumas tradições e rituais das sinagogas, que embora ele não concordasse com tudo, e em alguns momentos até invectivasse contra, né, se colocasse contra-argumentava e até tentava corrigir os erros, mas em outros momentos ele respeitava, porque sabia também que não é inteligente violentar a consciência, principalmente de um nível de consciência que a criatura não está em condições ainda de se modificar, de alterar o seu comportamento. Então Jesus estava acima desses preconceitos. No entanto, a sua mãe solicita dele que faça alguma coisa porque o vinho havia acabado. E a superstição, a crença da época era muito forte nesse sentido. Acabar o vinho durante as festas de casamento era sinal de má sorte, de um agouro ruim. Então, Jesus, naturalmente que acolhe os medos da mãe. Era naturalmente uma festa que poderia acabar numa situação constrangedora, no mal-estar, inclusive com os convidados. Então a caridade de Jesus transportava-se para além dessas questões. Jesus então olha para ela, e segundo o Evangelho, conforme nós lemos, e diz: que tenho a ver com isso, mulher? O que tenho a ver com isso? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amélia Rodrigues vai dizer que chamar uma pessoa de mulher, na época, e Jesus falava isso com a própria mãe, era uma expressão carinhosa entre os hebreus. Porque quando nós hoje falamos mulher, parece uma expressão agressiva, né? Principalmente um filho fala isso com a própria mãe. Que tem a ver com isso, mulher? Né? Na nossa expressão, na nossa cultura, no nosso vocabulário. Mas no idioma hebraico e na cultura hebraica, falar mulher era uma expressão carinhosa, principalmente dirigindo-se à mãe. O fenômeno paranormal, diz Amélia Rodrigues, foi muito rápido. Foi muito rápido, ele transformou a água em vinho. Os estudiosos da fenomenologia paranormal hoje conseguem explicar isso. Outros paranormais conseguiram alterar a constituição molecular da matéria. Nós temos os efeitos físicos que foram estudados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Nós conhecemos a ideia do fluido cósmico ou fluido universal, que é a matéria elementar primitiva, cuja disposição molecular vai naturalmente ser a causa, ou vai ser o elemento básico para dar origem a qualquer tipo de matéria, e a disposição molecular do fluido cósmico é que vai resultar em uma matéria X ou Y, que vai naturalmente configurar as expressões da própria matéria. E Amélia Rodrigues vai dizer que o fenômeno paranormal operado por Jesus foi rápido, sem alarde, discreto, sem chamar muito atenção, embora as pessoas que estavam presentes notaram. Ele era um espírito notável. Como um espírito notável, evoluído no nível espiritual dele, poderia ter sido exibicionista. Tinha que ser discreto, né? Amélia Rodrigues ainda conclui o seu capítulo dizendo que as bodas de Caná representam o começo do casamento de Jesus com a humanidade. Portanto, as bodas de Caná é o símbolo das bodas de Jesus com a humanidade, porque Jesus começa a sua missão nas bodas de Caná. Propriamente dito, propriamente falando, as bodas de Caná representam o início da missão de Jesus. E é interessante notar que essa informação de Amélia Rodrigues está perfeitamente em conexão com a informação que Humberto de Campos nos dá na obra que estamos estudando, particularmente no nosso capítulo 12 de Boa Nova, quando Jesus volta-se para Pedro e diz literalmente assim: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e os amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos.
Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amar os nossos amigos, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Porque Jesus havia dito, conforme Humberto de Campos escreveu, que quando Pedro pergunta isso para ele, a respeito da embriaguez, Jesus olha e diz: Simão, tu sabes a alegria de agradar um amigo? E agora ele dá essa explicação fantástica, que as bodas de Caná é um símbolo da união dele na terra com as criaturas, e o vinho simboliza a alegria com que ele quer selar a existência do reino de Deus nos corações. Pedro estranha, segundo Humberto de Campos, fica profundamente estranho naquela situação, fica profundamente incomodado, inclusive, e volta à carga e pergunta: Senhor, e a ingratidão dos meus amigos? O Senhor está falando que as bodas de Caná representam esse afeto, essa coisa de agradar os amigos. E não há nada melhor do que selar a existência nossa agradando e amando os amigos, enriquecendo-lhes as satisfações mais íntimas. E quando nós somos tratados pelos nossos amigos com ingratidão? Pedro, então, faz uma pergunta que é bem humana, bem típica nossa, né? E Jesus diz mais ou menos assim: Pedro, o verdadeiro amor nunca espera recompensa. Por isso, a renúncia é o seu ponto de apoio. E faz uma consideração extraordinária na obra, que recomendo lermos integralmente o texto, falando que o ponto de apoio do amor que ele veio ensinar é renúncia. E quando falamos em renúncia, só pensamos nos atos de heroísmo, de martírio, de entregar a vida. Mas o amor cristão, como é de dar, de oferecer, de repartir, de disponibilizar, de ceder, tudo isso significa renúncia. As pequenas renúncias, as pequenas atitudes de eu ceder em relação ao meu próximo, né? Então, na verdade, Jesus está estabelecendo que o ponto de apoio do amor que ele ensinou é a renúncia, que significa dizer o ceder, desde as pequenas renúncias até os atos heróicos dos mártires, até os atos dos apóstolos, até as atitudes dos grandes missionários, das grandes renúncias, né? Mas em todo o amor cristão, em toda a ação da caridade que Jesus nos recomendou, está embutida a ideia da renúncia. Se eu reparto meu pão com alguém, eu estou renunciando à satisfação de comê-lo de maneira integral. Se eu compreendo o amigo que está em uma faixa diferente de experiência que a minha, mesmo que ele se coloque distante de mim, eu estou renunciando ao meu ego e à minha atitude de egoísmo de querê-lo ao meu lado. Então, o amor verdadeiro, conforme Jesus nos ensinou, é a antítese do egoísmo, conforme o nobre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, assim estabeleceu na sua obra O Livro dos Espíritos e mais tarde em O Evangelho segundo o Espiritismo. E Humberto de Campos continua, Jesus dizendo: a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem num dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Que notável Jesus coloca assim. Ele diz que a compreensão de um amigo em relação a nós deve ser a nossa maior recompensa, mas ainda que a compreensão não chegue, ainda que a ingratidão seja a reação dos nossos amigos, devemos lembrar que temos a compreensão e a gratidão, isso é, o apoio da divindade, dos espíritos bons que representam a divindade. E ainda que todos os nossos amigos se convertessem em inimigos, ainda assim, nenhum amigo pode controlar a nossa satisfação de termos dado alguma coisa para ele. E Humberto de Campos vai dizer que ele começa então a profetizar em relação a ele mesmo e ao futuro que deve vivenciar, quando ele diz: o vinho de Caná poderá um dia se transformar no vinagre de amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação
aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. E Humberto de Campos diz que ele estava intuindo e profetizando aquilo que ia acontecer com ele, quando todos os amigos, ou a maioria deles, se tornassem os próprios algozes ou adversários dele, que os abandonaria, e que o vinho de Caná, o início da sua missão, se transformaria no final no vinagre, que ainda assim ele quer beber, como sendo o símbolo da sua renúncia e a alegria que ele tinha de renunciar em prol dos seus amigos, dos seres queridos que ele ama, né? Então, era, portanto, o símbolo dessa situação. O que vale dizer que quando nós chegarmos a esse nível de sentirmos alegria e satisfação por renunciar, a ponto de beber o cálice amargo em prol da felicidade dos nossos amigos, estaremos em um nível de consciência muito mais elevado. Muito mais elevado. Em alguns momentos a gente tem lampejos quando um ser muito querido nosso, particularmente a relação, por exemplo, maternal de uma mãe, que muitas vezes se sacrifica a noite de sono em função de um filho doente, um filho enfermo, né? E faz com tanta disposição que ela não considera sacrifício, senão um dever que ela deve ter. Jesus também tinha essa compreensão de uma maneira, claro, exponencial, né? Então, Pedro fica ainda mais confuso, volta-se para Jesus e diz... Aliás, Humberto de Campos vai dizer que tempos depois desse ensinamento, depois de alguns dias, Jesus ensinando, Jesus dá aquele ensinamento notável de colocar o reino de Deus acima de pai, mãe, filho e irmãos, que está esse ensinamento mais tarde incerto em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, quando Allan Kardec examina essa colocação, né? Que é necessário abandonar pai e mãe, filho, nora, sogra, por amor a mim, porque aquele que não colocar o reino de Deus acima de pai, mãe, irmão, filho, não é digno de mim. É essa colocação que está lá em Estranha Moral, capítulo que Kardec deu esse nome, para estudar essas passagens de Jesus muito difíceis e estranhas. Pedro fica confuso, depois de ouvir a pregação do Mestre em relação a isso. E, naturalmente, pergunta a Jesus: Senhor, e os laços de família? Você acaba de dizer que é necessário botar o reino de Deus acima dos laços de família. Não obstante, havia falado na honra de servir um amigo, de agradar um amigo, de fazer o bem ao amigo. Jesus então disse: Simão, quando eu falo que o reino de Deus está acima dessas cogitações, eu não estou dizendo para você desprezar as santas obrigações consanguíneas e familiares, mas eu quero dizer que ainda assim os laços de famílias são consequência do reino de Deus que a gente estabelece no coração. O reino de Deus que Jesus estabelece, o reino dos céus, é o estado de plenitude, é o estado de bem-estar espiritual, é o estado de nirvana, para me utilizar uma expressão budista, é o estado de auto-iluminação, de paz, de consciência cósmica, como diz a psicologia contemporânea, né? A psicologia espiritualista. Então, Jesus explica que não quis desprezar pai e mãe, não é isso que ele quis dizer, mas quis estabelecer que, conforme Humberto de Campos diz, e vamos ler integralmente, que na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. Vamos agora a uma breve pausa para logo mais retornarmos. Queridos amigos, estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos acerca da obra Boa Nova, capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia. Estávamos lendo a conclusão da fala de Jesus diante de Pedro, quando Pedro pergunta sobre a ideia de desprezar pai e mãe, de abandonar pai e mãe, e Jesus diz que não quis desprezar pai e mãe, conforme está lá na explicação de Kardec, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, mas que quis dizer que o reino de Deus está acima dessas coisas. Por quê? O reino de Deus é esse estado de plenitude. E se nós queremos a harmonia com os laços familiares, primeiro temos que estar na harmonização conosco mesmo. Essa era a ideia de Jesus, para que os laços familiares possam ser uma consequência. E chega um dia e chega um momento que ainda assim, nas santas obrigações materiais e humanas, mundanas, físicas, a gente tem que priorizar o reino de Deus, isso é, essa postura da consciência em detrimento dos preconceitos
e dos interesses e das exigências que, inclusive, os laços familiares fazem em relação a nós, a ponto da pessoa renunciar os apegos familiares, materiais, os vínculos, para priorizar o reino de Deus. É que vai dizer que as amizades todas, nós devemos servir aos nossos amigos, devemos nos dedicar aos nossos amigos, devemos ter alegria de renunciar em prol dos nossos amigos. Mas, em nome da amizade, não devemos submeter a busca da nossa iluminação, da nossa autotranscendência por questão de ego, de capricho pessoal. O apóstolo Paulo, mais tarde, entendeu isso, e Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai dizer que Saulo, agora Paulo, quando convertido, tinha um grande apreço por todos, mas em alguns momentos, em prol do Evangelho, colocava a mensagem do Evangelho acima, a iluminação e a disseminação do cristianismo, a ponto de, em alguns momentos, falar de uma maneira aberta a Barnabé, ao próprio João Marcos, o futuro evangelista Marcos, ao próprio Simão Pedro, e às vezes alguns se melindrarem, porque ele adorava os amigos, mas ele colocava Jesus acima dos amigos e de qualquer amizade. Jesus aqui representado dos deveres para com a própria consciência, para não submetermos a nossa consciência às paixões humanas. Então, falávamos que Jesus olha para Pedro e diz: na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. E Jesus explica mais adiante dizendo que ninguém vai se iluminar na terra sem ceder, sem fazer silêncio, sem dar, sem repartir, sem renunciar. Daí o amor em Jesus está atrelado inevitavelmente à renúncia, à capacidade de renunciar. E é isso que ele quis dizer a Pedro nesse diálogo extraordinário, né? Nesse diálogo especial, de que a construção do reino de Deus naturalmente tem isso. E chega o momento da separação. E Humberto de Campos acaba o capítulo dizendo que Jesus deu o exemplo máximo nisso. Foi festejado em Jerusalém. Entrou em toda a glória em Jerusalém, em cima do animal sobre o qual ele estava montado, possivelmente um jumento, e as pessoas atiravam péplos, atiravam ramalhete de flores, pedras preciosas, joias. E Joana de Ângeles diz que não era ele quem aceitava as homenagens, era um animal que recebia, porque era um animal que pisava sobre as homenagens humanas, uma vez que ele estava acima das paixões terrestres, né? E sempre ficou acima. Na cruz também ele não tem os pés no chão, ele tem os pés acima, como mostrando à humanidade que ele sempre, Jesus, nunca é só da terra e nunca é só do céu. É a ponte que liga a terra com o céu. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa expressão tem na cruz o símbolo extraordinário. E Jesus então explica essas considerações, né? Que ninguém vai poder. E Humberto de Campos diz que ele deu o exemplo máximo, porque depois de festejado em Jerusalém, depois de ter um alto conceito, porque quando a gente fala em renunciar, a gente só pensa em renunciar às coisas materiais. O dinheiro, determinados objetos que a gente dá valor, determinadas coisas que nós temos apego, e o renunciar a posições, e o renunciar fama, e o renunciar projeção social. Jesus entra em Jerusalém, alto conceito na cidade santa, festejado. 3 dias depois, ele vai para o martírio, para o holocausto. E diz Humberto de Campos que ele soube sabiamente o momento certo de se separar, isso é, de sair das posições de fama, das posições de evidência e de destaque no mundo, para passar anonimamente. Diz Humberto de Campos, anonimamente ele passou na cruz, num maravilhoso silêncio. O silêncio de Jesus na cruz, recebendo cusparada, recebendo bofetadas da multidão, em plena festividade de Jerusalém, em pleno período especial da cultura hebraica, recebendo pauladas, pedradas, caindo várias vezes e trêmulo diante daquele madeiro infamante, com uma cruz de espinho cravado
cabeça como a ironizá-lo do seu reinado, com um péplo, que é um pedaço de pano vermelho em volta do pescoço, e um pedaço de cana imunda, diz Humberto de Campos, segurando essa cana imunda na mão, quase como se fosse um palhaço ali, para ridicularizá-lo totalmente. E Humberto de Campos vai dizer: Jesus passa num maravilhoso silêncio. O silêncio daquele que sabe renunciar, daquele que em prol dos amigos dá até a própria vida e tem alegria por isso, se sente alegre por isso, de tal forma que ele soube ceder, soube renunciar. O próprio Pedro vai receber de Jesus, no Evangelho de João está escrito que em determinado momento Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, porque chegará o dia que irás aonde não queres ir, e serás levado para onde não queres ir. Porque até hoje, quando jovem, ias aonde querias, mas chegará um dia que serás levado para onde não queres. Essas colocações de Jesus são especiais, porque a evolução espiritual parece ser isso. A evolução espiritual parece ser esse movimento onde nós vamos para onde o nosso ego não quer ir. Nós nos direcionamos para onde as nossas paixões resistem em ir. E Pedro entendeu a situação. Mais tarde, ele soube renunciar. Depois da negação, 3 vezes, ele soube renunciar. Soube sim, porque depois da morte de Jesus, ele sai de Cafarnaum, chamado pelo próprio Cristo. Ele sai de Cafarnaum e vai para Jerusalém. Você já meditou o que é que representa isso? O que é que simboliza isso? Pedro ganhava a vida como pescador em Cafarnaum. Era um pescador humilde, simples, ali com a família. Ele sai de Cafarnaum e vai para Jerusalém. Jerusalém não tinha rio, não tinha mar, não tinha atividade de pesca. Como é que ele ia sobreviver? Ele sai de pescador de peixes para pescador de homens. E ali, em Jerusalém, conforme o próprio livro Paulo Estevão, ele funda a Igreja do Caminho, a Casa do Caminho, onde vai ser pescador de homens, vai sobreviver de outra forma, renunciando às suas posições, o seu trabalho, o seu emprego, vai levando parentes para o acompanhar e para ficar com ele em Jerusalém. Que homem notável, que experiência especial. E narra ainda Emmanuel em Paulo Estevão que Pedro soube renunciar de tal forma que há um momento máximo na obra Paulo Estevão, quando de um lado está Paulo, obcecado, o apóstolo que iria levar a mensagem de Jesus para além dos judeus, para os gentios, todas as gentes. Paulo, na sua visão missionária, compreendeu que a mensagem de Jesus não poderia ficar abafada, enclausurada na Palestina, que ele deveria levar para além dos muros de Israel. E assim o fez. Entendia que a mensagem de Jesus era universal. Por outro lado, Tiago, chamado Tiago Menor, filho de Alfeu, ficava naturalmente aprisionado a algumas regras e alguns hábitos culturais do hebraísmo, do mosaísmo, do judaísmo na época. Respeitava muito Moisés, embora amasse profundamente Jesus. Era um discípulo de Jesus à sua forma. Enquanto Paulo estava voltado para os não-judeus, para divulgar o cristianismo para os não-judeus, a missão de Tiago era junto dos judeus mais fanáticos, dos judeus mais presos à tradição da fé mosaica. Cada um na sua missão, mas eles não se falavam. Chegou ao ponto, diz Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, que Paulo não falava com Tiago, Tiago não falava com Paulo. Ou seja, 2 apóstolos que mais tarde vão selar em uma reconciliação de amizade no final da obra emocionante. Mas naquele momento há um momento especial. E Paulo se manifesta publicamente a respeito da questão da circuncisão. A famosa circuncisão entre os hebreus, até hoje no menino, na criatura do sexo masculino, que deve passar por esse ritual da circuncisão. Então, de lado havia Paulo, que dizia que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, inclusive aos judeus não circuncidados. Tiago defendia que o evangelho de Jesus só poderia ser levado e divulgado para o judeu circuncidado que estivesse naturalmente em dia com as práticas com Moisés. Então havia uma divisão. Paulo então se levanta e, em uma atitude intempestiva, coloca Pedro no centro. Diz: tu és respeitado por todos nós. Tu és a referência da Igreja do Caminho. Tu és
naturalmente o exemplo máximo, a base em cima da qual Jesus depositou as esperanças de todo o colégio apostólico. Jesus se referiu a você como sendo a pedra, a referência do nosso colégio apostólico. Fala, se manifesta, diz alguma coisa. Tu tem que dizer e se manifestar, tu tem que se colocar, para que essas coisas sejam esclarecidas, sejam colocadas todas as coisas aí à tona, para que os erros sejam corrigidos. Diz ainda Emmanuel, inspiradíssimo na obra Paulo Estevão, que Pedro ficou pálido, ficou lívido. Percebeu que aquele momento era um dos momentos mais importantes da igreja cristã primitiva. De um lado, Paulo. De outro, Tiago. Barnabé começa a chorar, dizendo a Paulo: tu não tens o direito de falar assim com Simão Pedro, que é o nosso exemplo maior, a nossa referência. E Paulo diz: eu tenho o direito, como todos nós temos o direito, como discípulos do Cristo, de falar a verdade e de buscar a verdade para a verdade nos libertar. Barnabé chora, há um constrangimento, uma comoção. Haviam pessoas cristãs do lado de Tiago, havia aqueles outros que eram adeptos de Paulo. E Emmanuel diz que aquele momento é um momento muito importante, que ameaçava a igreja cristã primitiva de se romper. O que Pedro dissesse, o que Pedro falasse, a depender de como ele falava, ele iria causar uma divisão. Se ele apoiasse Paulo, ele ia provocar um rompimento com Tiago. Se ele apoiasse Tiago, romperia com Paulo. Era um momento muito impressionante. Pedro então medita, lágrimas começam a rolar nos olhos e ele percebe que ali ele estava no momento de renunciar. Renunciar em prol dos discípulos, em prol dos amigos. Ele concentra e pela sua visão, pela sua clara evidência que vem desabrochando ao longo dos anos de dedicação, ele vê uma cruz. Ele vê um símbolo da cruz que o mundo espiritual projeta para ele. Parecia um símbolo, parecia um momento especial onde Jesus lhe apresentava naturalmente a mensagem que ele deveria absorver. A cruz representava não apenas o elemento de equilíbrio nas suas setas horizontais, na sua seta horizontal e vertical, mas também o símbolo da renúncia, da entrega, da dedicação. Então ele olha para os dois e diz: eu neguei Jesus, e todo mundo sabe, todos vocês sabem que eu neguei Jesus. No momento em que o Cristo mais precisava, eu neguei ele 3 vezes. Não desejo negá-lo de novo. Irmão Paulo, tu tens razão em parte. Tens razão em parte. Mas eu quero dizer a vocês que eu neguei Jesus 3 vezes. E não quero negá-lo outra vez. Olha para os dois, sorri diante daquela atitude de profunda humildade e profunda entrega e diz: agora passemos ao comentário do texto de hoje. Irmão Paulo, abre o texto do Evangelho e leia as anotações de Levi no capítulo destinado ao dia de hoje. Tiago fica deslumbrado com a atitude humilde de Pedro, que se colocava como alguém que era fraco, vulnerável, que renunciava ali. E Paulo, que não esperava essa resposta, também fica totalmente embaraçado e cala-se naquele momento. E Emmanuel vai dizer: o gesto de Pedro salvou a igreja cristã primitiva de uma cisão, de um rompimento, de uma divisão. O poder da renúncia, o poder da entrega, o poder de ceder em prol do bem, em prol de algo maior, em prol do amor e da caridade. É isso, meus amigos. Agradecemos o seu acompanhamento, agradecemos as considerações, agradecemos o feedback que vocês possam nos dar, agradecemos por estarem acompanhando as nossas reflexões. Façam críticas, teçam comentários, escrevam-nos por e-mail e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.